Quero pedir sua atenção concentrada nessas palavras escritas pelo reverendo Edvard Bones no século passado, um homem que escreveu preciosos livros sobre oração. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Romanos 8, 26. Este texto é muito rico e vital, e precisa ser citado. Paciência, esperança e espera nos ajudam na oração. Mas o maior e mais divino de todos os auxílios é o Espírito Santo. Ele se ocupa das coisas para nós. Nós somos sombrios e confusos, ignorantes e fracos em muitas coisas. Aliás, em quase todas as coisas, e aquilo que pertence à vida celestial. Especialmente, falhamos no simples serviço da oração. Há um deveria em nós, uma obrigação, uma necessidade de orar, uma necessidade espiritual sobre nós do tipo mais absoluto e imperativo, mas nós, embora sentindo a obrigação, muitas vezes não temos capacidade para cumpri-la. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, dá sabedoria à nossa ignorância, torna a ignorância em sabedoria e transforma nossa fraqueza em força. O próprio Espírito faz essas coisas. Ele ajuda e nos firma enquanto lutamos e nos esforçamos. Ele acrescenta sua sabedoria à nossa ignorância e dá força à nossa fraqueza. Ele implora por nós e em nós. Ele estimula, ilumina e inspira nossas orações. Ele dita e eleva os assuntos das nossas orações e inspira as palavras e os sentimentos de nossos corações. Ele opera poderosamente em nós, para que nós possamos orar poderosamente. Ele nos capacita a orar sempre e sempre, de acordo com a vontade de Deus. Amém. Precisamos deste espírito de sabedoria e de graça. Precisamos e necessitamos entrar na escola da oração. Precisamos o tempo todo compreender que na dimensão desafiadora do tempo que nós vivemos, nós precisamos depender inteiramente e completamente do Santo Espírito de Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça mais uma vez. Nós já oramos algumas vezes aqui essa noite. Mas peça ao Senhor que te ensine, que te ajude. Peçamos ao Senhor que nos ensine e nos ajude de fato a entrar na dimensão da oração que chega ao trono da graça de Deus, que nos leva a clamar e interceder de acordo com a sua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, e ouvindo essas palavras tão preciosas do teu servo do passado, nós te pedimos, ensina-nos a orar. Ajuda-nos a orar. Daqui a pouco nós estaremos voltando para casa, voltando para
os nossos lares, e amanhã muito cedo começa uma rotina intensa, acelerada, de tantas coisas, tantas demandas. Senhor, nós não sabemos, nós não podemos dar conta de todas as coisas, mas o Senhor diz para nós que há uma fonte, que há uma provisão, que há um lugar onde descansa a nossa alma em Ti, através da prática e da vida de oração. Ensina-nos, pois, Senhor, fala conosco, tem misericórdia de nós e perdoa a nossa negligência na oração, Senhor, mas dá-nos a graça de mudar, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Domingo passado nós falamos sobre uma das dimensões do fruto do Espírito Santo, que é alegria. Vamos lá? Alegria, alegria. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo é alegria. E ele vai citando várias características, manifestações desse fruto. Hoje queremos falar rapidamente um pouquinho sobre outra dimensão do fruto do Espírito Santo, que é amor. Vamos lá? O fruto do Espírito é amor. Amor. Hoje é um dia em que vimos falar, quem sabe foi trazida de volta essa palavra, amor, no contexto do Dia das Mães, no contexto do comércio, no contexto da expressão de sentimento das pessoas, das famílias, apesar de toda a aceleração do mundo que nós vivemos. Mas a pergunta para você é: você acredita no amor? Você tem de fato uma visão, uma dimensão de entendimento claro do que é o amor bíblico? O que significa amor para você? Qual é a sua melhor recordação, meu irmão, minha irmã, ouvintes que estão em casa e que recebem a transmissão dessa mensagem? Qual é a sua melhor recordação na sua vida de ter sido verdadeiramente amado e verdadeiramente amada no contexto da sua jornada? O amor muitas vezes se restringe no tempo que nós vivemos em uma mera exploração de uma palavra. Programas de televisão, enquetes, entrevistas, programas de perguntas de especialistas, e as pessoas vão dizendo o que pensam sobre amor, sempre numa visão distorcida das aspirações deste mundo. Anos atrás, fiquei bem perplexo e triste ao receber uma notícia através dos nossos telejornais de um executivo do Rio de Janeiro que tinha um emprego, uma colocação muito boa numa empresa multinacional, um salário daqueles realmente cobiçados. Mas este homem perdeu o seu emprego e, segundo a reportagem, já estava chegando no momento de ser despejado de um ótimo apartamento onde residia com a sua família. Naquela noite, ele fez um artifício para que gás venenoso entrasse no quarto das duas filhas e da esposa, e depois ele próprio se suicidou. Toda a família foi destruída naquela noite. E alguns diziam: esse homem amou tanto que não queria que a sua família voltasse para um padrão de vida ruim ou sem perspectivas. Será que uma atitude tão desesperada como essa pode ser chamada de amor? Amor que é fruto do Espírito Santo, no contexto da palavra de Deus, é algo muito mais profundo, muito mais expressivo. E eu queria que você abrisse a palavra na primeira carta de João, no capítulo 4.
Lá no finalzinho do Novo Testamento, não é o Evangelho de João, mas as cartas do apóstolo João, o apóstolo do amor. E nós pudéssemos ler esse texto tão precioso, 1 João capítulo 4, do versículo 7 em diante. E eu queria pedir toda aquela que puder ficar de pé, se colocar de pé mais uma vez, para a gente ler alguns versos aqui a partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vamos ler juntos o verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Versos 15 a 16 e 16, vamos ler juntos? Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Verso 18, todos juntos. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Palavra do nosso Deus. Amém? Pode se assentar, mantenha o texto aberto neste capítulo tão precioso e tão maravilhoso. Nós, como crentes em Jesus Cristo, somos chamados a ser pessoas que raciocinam, que pensam. Já falamos aqui de outras vezes sobre estes dons que Deus concedeu à sua igreja e ao seu povo. E um deles é a mente iluminada na compreensão da verdade de Deus, que nos leva de fato à essência de todas as coisas na nossa jornada nesse mundo. A geração que nos precedeu cantava muitos hinos preciosos, hinos que são como poemas e como traduções muito claras do ensino, da teologia da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu queria pedir ao nosso irmão para projetar aqui a letra de um desses hinos que nós temos como uma manifestação e uma letra muito preciosa sobre o amor perene de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nessa letra. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante. Pode apagar aqui, por favor, para visualizarmos melhor. Não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera à terra e ao mar a força fecundante.
Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Essa é a primeira estrofe, ela fala de um eterno amor. Pode acender, depois nós vamos ver as outras estrofes. Olha para o texto, meu irmão, minha irmã, ouça o Espírito, ouça a palavra. O versículo 7, 1 João capítulo 4, diz: o amor procede de Deus. O amor, no sentido real, verdadeiro, bíblico, é algo que não vem do ser humano, não vem da poesia humana, não vem dos pensamentos, das elucubrações da mente humana. O texto diz que o amor procede de Deus, da sua glória eterna antes de todas as coisas. E em João capítulo 17, o Senhor Jesus diz: Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tive junto a Ti antes que houvesse mundo. Amor que é presente na triunidade divina, no ser triuno de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa comunhão de amor. Então, nós podemos olhar para essa palavra e entender: amor genuíno e verdadeiro é somente aquele que procede de Deus. Por isso, a primeira estrofe do hino diz que antes que o sol começasse a fecundar através da luz e a água da chuva e a criação de todas as coisas pelo mandato de Deus, o Senhor já derramava amor e já amava aqueles que são dele. Vamos para a segunda estrofe. É muito interessante nós olharmos para esse poema, para a gente poder aprender a respeito dessas verdades. Amava-me, Senhor, também quando imolado, por mim sofreu na cruz o meigo Salvador. Leia comigo: o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que amor! Que antigo amor! Preste atenção, aqui nós temos o amor ativo. Olha para o versículo 9: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em Deus haver enviado o seu Filho como propiciação. Versículo 10 diz que o amor consiste nisto: Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O autor do hino diz: o Senhor me amava quando foi imolado o teu Cordeiro eterno, o teu Filho amado. É um amor ativo de Deus. Ele vem e entra na história do ser humano caído, e Ele propicia, traz remissão, perdão para os nossos pecados, porque Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e a nossa culpa. Essa é uma iniciativa do amor de Deus para conosco que nós não podemos esquecer. Mas a terceira estrofe do hino fala de um amor doador. Vamos lá e vamos acompanhar essa letra preciosa. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o espírito de luz, o meu o quê? Consolador. E com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe à minha alma o quê? A fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Olha para o versículo 13, querido e querida: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu o seu Espírito. Ele manda até nós, Ele envia seu Filho, Ele envia o Espírito Santo, ou seja, Ele envia a si mesmo, em toda a dimensão do seu ser glorioso. E é por isso que no verso 14,
João, recebendo essa revelação de Deus sobre o amor, diz para nós: nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Esta é a essência gloriosa da mensagem cristã. O Deus vivo, o Deus eterno, o Criador e sustentador de todas as coisas, Ele entra na nossa história, Ele envia o seu Filho e através da cruz, Ele realiza a propiciação satisfatória da justiça de Deus, para que eu e você, por amor, possamos experimentar o perdão. Mas a última estrofe nos fala de um amor imutável. Vamos ver, amor imutável. E sempre me amarás. Leia comigo, e sempre me amarás. Porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor. Ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, é sempre e todo amor. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, essa mensagem é maravilhosa. Ele é um amor imutável. Não há por que duvidarmos de que Ele nos amará até a eternidade futura, porque já nos amou desde a eternidade passada. João capítulo 13 diz alguma coisa maravilhosa, quando descreve aquela cena antes da ida para o jardim, da prisão e da crucificação do Senhor. João diz assim: e Jesus, o Senhor, tendo amado os seus neste mundo, amou-os até o fim. E aí ele toma a bacia e a toalha e começa a lavar os pés dos apóstolos. Olha para o texto de João, 1 João capítulo 4, diz aqui no versículo 15, que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. No versículo 16, diz que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E o versículo 17 diz que naquele dia, o amor que é aperfeiçoado em nós, nos traz confiança para aquele dia. Esse é amor genuíno, amor que procede de Deus, amor que sustenta a nossa vida e que tira o sentimento da dúvida. Em todos os relacionamentos humanos, nós sabemos que há tanta tendência à negação, à traição, à interrupção daquilo que parecia tão certo, tão profundo, tão consistente. Conhecemos tantas histórias a respeito do amor que acaba, do amor que se interrompe, do amor que lança fora e que despreza nos relacionamentos humanos. É por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que só em Deus nós temos a garantia de um amor imutável, que permanece até o fim. Diga: o fruto do Espírito é o amor. Mais uma vez, o fruto do Espírito é o amor. Aqueles que sabem, que vivem, que creem no amor eterno, no amor ativo, no amor doador e no amor imutável, vão expressando na vida fruto precioso desse amor. Sabe, aquelas velhas árvores, você sabe que é diferente uma jabuticaba de uma árvore de 2, 3 anos e aquela de uma árvore que tem mais de 15 anos. É muito mais doce, é muito maior, não é verdade? O que essa comparação nos faz pensar que cada momento que nós vamos caminhando com Deus, vivendo a intimidade com Deus, caminhando na graça de Deus, há sim a necessidade que o fruto seja cada vez melhor, cada vez mais doce, mais suculento, mais abençoador, porque vindo da videira preciosa que produz frutos maravilhosos. Mas o texto nos mostra aqui como isso acontece
quando o amor de Deus está sendo derramado, vivido no nosso coração. São aperfeiçoados. Versículo 8 e versículo 12 diz aqui que o amor de Deus se manifestou, que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então nós temos que ser aperfeiçoados no amor. Versículo 12 diz que quem permanece nele, em Deus, o seu amor em nós é aperfeiçoado. É o crente, o homem, a mulher, o jovem, que pode dizer assim: antes eu agiria assim, antes eu responderia dessa maneira, mas agora eu conheço o amor de Deus e, portanto, eu estou na escola do aperfeiçoamento, da graça de Deus, me ajudando a ser melhor no entendimento de que eu preciso viver de acordo com a direção do meu Deus. Os que são aperfeiçoados, os que estão vivendo nesse amor, fazem a boa confissão. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você tem feito a boa confissão, tem declarado onde você trabalha, onde estuda, onde vive: eu sou do Senhor, eu fui alcançado, alcançada pelo amor de Deus. Também vivem sem medo. Versículo 18, nós lemos aqui: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Aqui é muito mais do que o medo como sentimento, que muitas vezes nos protege de algumas coisas que não deveríamos fazer. Aqui está falando daquele medo que é gerado pela incredulidade, que no momento em que a morte se aproxima, no momento em que se pensa na nossa transitoriedade, começa-se a ter medo do que virá depois. Mas o amor de Deus diz no nosso coração que somos do Senhor, e quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Esses que também vivem esse fruto do amor amam os irmãos. Versículo 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. E versículo 20: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. João usa uma palavra muito forte, muito direta. Você está dizendo que ama a Deus, mas você está vendo o seu irmão em necessidade e você não se move, não tem o coração tocado. Aqueles que conhecem e vivem a realidade do amor de Deus sempre entendem que pessoas são mais importantes que coisas, e olham para as pessoas com o olhar perdoador de Deus, e entendem que se Ele em Cristo nos perdoou, nós também precisamos perdoar uns aos outros. Outra coisa que esse texto diz é que aqueles que entendem essa dimensão do amor de Deus permanecem, e permanecem no amor. Versículo 16: conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus providenciou no seu amor uma estrutura capaz de nos abençoar e nos ajudar a crescer na comunhão do amor. Então nós precisamos de ação, nós precisamos de alimento, nós precisamos de comunhão, e para isso Deus estabeleceu a sua igreja. O presbítero Frank falou algo aqui muito importante, muito necessário. Nós precisamos, na comunhão da igreja, exercer esse amor, abrir o nosso coração para receber e dar amor, e compreender que o amor se consiste de fato, como diz o versículo 10. Em que consiste o amor? O amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele veio até nós. Ele teve misericórdia de mim, de você. Ele nos alcançou no momento em que só restava para nós e só havia para nós a perspectiva de perdição. Por isso o autor do hino diz: meu Deus, que amor inexplicável. Nós precisamos pedir a Deus
o entendimento e a imersão cada vez mais neste amor. Vivemos um tempo, como disse no início, onde nós encontramos tantas palavras para descrever amor no sentido de possessão, no sentido de domínio do outro, no sentido de exploração do outro, no sentido do uso desregrado dos sentidos do corpo para buscar, quem sabe, uma gotinha de felicidade, de emoção. E nós vemos as pessoas absolutamente vivendo como que pendente sobre um abismo, numa corda bamba, sempre com medo, porque se eu estou bem agora, estou recebendo consideração agora, e amanhã como vai ser? Você e eu não podemos colocar a esperança do nosso coração e a estabilidade da nossa vida nos lugares onde não há nenhuma estabilidade, no pântano lodoso da maldade humana, da dependência das coisas que são fruto da carne e do coração do ser humano. Nós precisamos estar firmados em Deus. Nenhuma coisa pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Já disse aqui que eu gosto de olhar às vezes frases que as pessoas colocam no carro: minha filha, minha vida, minha família, minha vida, meu tesouro. Não, Deus nos dá preciosas coisas aqui, relacionamentos, família, mas nem a esposa, nem o marido, nem o filho, nem o pai, ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, porque Ele é a única fonte que nos mantém e que aponta para nós o seu grande propósito de nos conduzir a Cristo Jesus. Aqui nós aprendemos esse texto maravilhoso. Verso 9, tem uma expressão aí tremenda no finalzinho do versículo. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Para quê? Para vivermos por meio dele. A vida cristã é a vida em Cristo. Em Cristo, por Cristo, para Cristo. Nós nele encontramos a realidade que alimenta a nossa alma, o pão vivo que desceu do céu, aquele que jamais nos decepciona, aquele que nos ama e que está conosco, aquele que nos conduz nesta vida e nos receberá um dia na sua glória, dizendo: bem-estar, servo bom e fiel, serva boa e fiel. O fruto do Espírito é amor, amor genuíno. Se você tem estado carente desse amor, se você tem estado decepcionado, decepcionada com tantas promessas de amor que você recebeu e que falharam terrivelmente depois, experimente lançar-se nos braços amorosos de Deus, recebendo o seu amor, entregando-se a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, dizendo a Ele: Senhor, sê Tu o meu Salvador, sê Tu o Senhor da minha vida, e experimentará a gloriosa certeza de viver o amor que é eterno, que é ativo, que é doador e que é imutável. O amor de Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino. É um hino dos mais antigos, muito precioso, que nós não podemos perder essa expressão tão maravilhosa, essa declaração tão preciosa do grande, eterno, precioso e glorioso amor do nosso Deus, sempre presente, sempre atuante e sempre real. Palavras me
Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Alabas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, o meu Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Alabas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu amor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Aleluia. O glorioso amor de Deus. Com amor eterno eu te amei, disse o profeta em nome do Senhor. E sempre me amarás, porque jamais inferno o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Feche seus olhos, levanta sua mão direita. Diga obrigado, Senhor, pelo teu eterno amor, pelo teu divino amor, pelo teu incomparável amor, pelo teu imutável amor. Ensina-me, Senhor, e ajuda-me a receber cada vez mais do teu amor e a compartilhar do teu grande amor a todas as pessoas, a todos aqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Meu Deus, obrigado por tão grande amor. Amém. A graça de Jesus, nosso Senhor, o amor indizível, eterno, o resede de Deus, nosso Pai, a consolação, a doçura, o bálsamo, a ternura do Espírito Santo de Deus, que em amor nos atraiu e nos escolheu, nos elegeu em Cristo Jesus para a eterna salvação. Repousem sobre todos vós, amados e amadas do Senhor, e convosco permaneçam até aquele dia. Amém. Aplauda ao Senhor, ao poderoso e soberano, ao Cristo bendito, àquele que nos ama. Aleluia, aleluia. Vamos em paz. Abraça pelo menos 2 irmãos.
dê e libere uma palavra de bênção, de amor, de gratidão e de louvor.